Hipótese sobre a origem dos corpos humanos. 15. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, sem que, se assim o for, a dignidade do homem tenha algo a sofrer. Corpos de macacos puderam muito bem servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram se encarnar sobre a terra, sendo essas vestimentas os meios apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades que o corpo de nenhum outro animal. Em lugar de que uma vestimenta especial fosse feita para o espírito, nele encontrou uma inteiramente pronta. Deve, pois, ter-se vestido com a pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem se reveste às vezes com a pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que não se trata aqui senão de uma hipótese, que de nenhum modo é colocada como princípio, mas dada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica paridade entre seu espírito e o do macaco. 16. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que sob influência e pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Número 11. Os corpos melhorados, em se procriando, reproduziram-se nas mesmas condições, como ocorre com árvores enxertadas, deram nascimento a uma nova espécie que pouco a pouco se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso, como o fruto da planta brava reproduz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente e esse descendente tornou-se linhagem. Como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm de tal modo o comportamento do macaco que não lhes falta senão serem peludos para completarem a semelhança. Encarnação dos espíritos. 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário está no envoltório fluídico que faz, de alguma sorte, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, quer dizer, tendo na matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ela é aurida no fluido cósmico universal, que sofre nessa circunstância uma modificação especial. Esse envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto para agir sobre a matéria tangível, do mesmo modo que todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores.
Ele tem por fio condutor os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumprira sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então, o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante que se segue à morte, a integridade do espírito está inteira, que as suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio de vida está extinto no corpo. É a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. 19. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Algumas vezes ela é rápida, fácil, doce e insensível. De outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. 20. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é preso pelo laço fluídico que o liga ao germe, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele nunca é testemunha consciente de seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos, que devem servir para a sua manifestação. 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente, e que, em retornando à sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que o fazia precedentemente. Ele renasce, e o que se fez pelo seu trabalho anterior é, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado, frequentemente penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo ou entravá-lo. Ele não se lembra senão daquilo que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se algumas vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio. É, pois, um homem novo, por ancião que seja o seu espírito. Ele se apoia sobre novos hábitos com a ajuda dos que adquiriu. Quando ele entra na vida espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e julga se empregou bem ou mal o seu tempo. 22.
Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é, sempre ele, antes, durante a encarnação e depois dela. A encarnação não é senão uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento não ocorre mesmo senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito em parte desligado dos laços carnais, entregue à liberdade e à vida espiritual, lembra-se, sua visão espiritual não é mais tanto obscurecida pela matéria. 23. Tomando a humanidade em seu grau mais ínfimo da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se aí está o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, em passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais